nessa aula de matemática, onde nós hoje vamos falar sobre sucessões e sequências. Existem vários tipos de sucessões e sequências. Por exemplo, o alfabeto é um tipo de sucessão ou sequência. Não é verdade? Se você pegar só as vogais, você pode montar uma sequência com elas. Mas hoje nós estamos interessados mais nas sequências numéricas. Embora existam algumas sequências que intrigam os matemáticos e até a curiosidade há muito tempo. Você quer um exemplo? Pensa na sequência que eu vou te dizer agora. Veja só, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Eu quero que você me diga qual é o próximo número dessa sequência. Pense, pense. Vou te dar um tempo para você pensar. Vou repetir. 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Qual é o próximo número da sequência? Dá um tempo para você? Bom, na verdade, gente, esta é uma sequência que acabou se tornando mais conhecida recentemente por figurar aí pela internet, pela grande rede de computadores. Agora, essa sequência antes não era tão conhecida e as pessoas usavam e abusavam delas para fazer certos tipos de armadilhas ou pegadinhas. Já conseguiu descobrir qual é o número? Não? Você conseguiu? O próximo número dessa sequência é 200. Você fala, nossa, professor, o que tem a ver isso? Por que 200? Porque 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 começam com a letra T. Certo? 200 também. Você vai falar, mas aí não dá, professor, isso daí é brincadeira. Na verdade é uma brincadeira mesmo. Mas as sequências que nos interessam são sequências que têm alguns padrões mais simples, principalmente quando a gente trata aqui do ensino médio, e basicamente as sequências que nós estudaremos serão a progressão aritmética e a progressão geométrica. Tá certo? Então me acompanhem, por favor. Imagine a seguinte sequência agora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Bom, o que essa sequência tem de especial? O número 2 é o primeiro termo dessa sequência, correto? O segundo termo, o número 4, depois o terceiro termo, o número 6 e assim por diante. Agora pense, qual é a variação que existe de um número para o outro? Do 2 para o 4, qual é a variação? 2 unidades. O que mais? Do 4 para o 6, 2 unidades. Do 6 para o 8, 2 unidades e assim por diante. Essa variação que você tem, essas 2 unidades que nós estamos dizendo, a gente chama de razão desta sequência. E que sequência é essa? Essa sequência é uma progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? De uma maneira bem simples, é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado com uma constante chamada de razão. Então, esse número 2 que nós vimos, essa variação de um termo para o outro, é a razão dessa progressão. Tá certo, gente? Essa é a progressão aritmética. Agora pense numa outra sequência. Pense na sequência 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Você vai falar, ô professor, essa sequência está diminuindo? Exatamente, a gente pode fazer uma classificação das progressões aritméticas, ok? Por exemplo, a primeira que eu te disse, 2, 4, 6, 8, 10, etc., é uma progressão aritmética crescente, porque os números estão aumentando. Repare que a razão, que é o número 2, é um número positivo. A razão é maior do que 0, correto? A sequência que eu te disse agora, 10, 5, 0, menos 5, os números estão o quê? Estão diminuindo. E qual é a variação entre eles? Você vai falar, olha, professor, está diminuindo de 5 em 5. Pois é, então, para você achar a razão dessa progressão, da progressão aritmética, você pega um termo e subtrai o termo anterior. Por exemplo, voltando lá na 2, 4, 6, etc. Se você fizer 8 menos 6, você vai ter a razão que é 2. Agora pense nessa última progressão. 10, 5, 0, menos 5, menos 10, etc. Se você pegar 5 menos 10, quanto é que dá isso? Quanto é que dá 5 menos 10? Dá menos 5. Você vai falar, então a razão pode ser negativa? Pode. Aliás, a razão negativa é uma característica da PA decrescente. Os termos estão diminuindo. E agora imagine o seguinte, pensa na próxima. Pense na sequência 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Você vai falar, isso daí é uma progressão aritmética? Bom, cada termo é igual ao anterior somado com uma constante chamada de razão. Qual é a variação aí? A variação é 0. 5 menos 5 dá 0. Então essa é uma progressão aritmética constante. Correto, gente? Então são essas progressões aritméticas que eu te dou de exemplo. Ok?
Pense na próxima situação agora. Vamos tentar montar uma fórmula para a gente conseguir achar qualquer termo de uma progressão. Mas antes é bom que você saiba quem é quem. Dá uma olhada comigo. O primeiro termo da progressão é chamado de A1. O segundo termo é chamado de A2. O terceiro termo de A3 e assim por diante. Ainda, a razão a gente costuma usar a letra R. Isso não é uma regra, mas quase que na totalidade dos exercícios se usa a letra R. Nós temos ainda o N. O que representa a letra N? O número de termos da progressão. Correto? Você vai falar, professor, mas uma progressão aritmética tem quantos termos? Depende. Se você pegar a seguinte progressão, pense lá. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. São 5 termos. Então essa PA é uma PA finita, porque você conhece quantos termos ela tem. Ela tem um número limitado de termos. Por outro lado, você podia pensar nos números naturais. Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Essa é uma sequência infinita, portanto é uma progressão aritmética infinita. É claro que para você conhecer o número de termos, você teria que ter uma progressão aritmética finita. Aí você tem uma quantidade limitada de termos. Não é verdade? Então agora que você já conhece quem é quem, falta você conhecer o talvez mais especial deles aqui nesse início, que é o AN. Quem? O AN. O AN representa o último termo da progressão ou um termo chamado de termo geral. Agora, acompanha o meu raciocínio. Vamos lá? Pense comigo assim. O que é o A2? Quem é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Verdade? Quem é o A3? É o A1 mais 2 razões. Vai acompanhando aí. Quem é o A4? O A4 é o A1 mais 3 razões. Quem é o A5? A1 mais 4 razões. Agora prolongue esse raciocínio. Então a gente pode dizer de uma forma genérica que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Professor, por que N menos 1? Repara uma coisa. Quando eu te perguntei quem é o A5, você não me disse que é o A1 mais 4 razões? A1 mais 4 razões. 4 mais 1 dá 5. Então, de uma forma genérica, se eu te perguntar quem é o A100, você pode dizer que é o A1 mais quanto? 99 razões. Porque a soma desse 1 com esse 99 dá o 100. A100 igual ao A1 mais 99 razões. E a fórmula do termo geral, que é a fórmula mais importante que nós temos aí nesse nosso princípio de aula, como é que é? AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Legal, minha gente? Então vamos dar uma olhada na utilização dessa fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Para isso, eu vou resolver com vocês um enunciado, mas aproveitar e mostrar para você o que é interpolação. Que? Interpolação. Interpolar, gente, é o mesmo que inserir, é o mesmo que introduzir, é o mesmo que intercalar. Então a gente vai mostrar para vocês a interpolação juntamente com a fórmula do termo geral. Vamos lá? Acompanhe então este exercício. Numa estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento, um no quilômetro 6 e outro no quilômetro 51. Entre eles, serão colocados mais 8 telefones. Mantendo-se entre 2 telefones consecutivos, sempre a mesma distância. Determine em quais marcas quilométricas deverão ficar esses telefones. Monte o exercício comigo. Você sabe que existe um telefone no quilômetro 6 e outro no quilômetro 51. E entre esses 2 telefones você vai colocar 8. Peraí, se eu vou colocar 8 e existem mais os 2 da ponta, são ao todo quanto? Ao todo, 10. 8 com os 2 da ponta. Então você pode pensar que o telefone que está no quilômetro 51 seria o A10 dessa PA. E o telefone que está no quilômetro 6 seria o A1, é o primeiro. Então pense assim, o que é o A10? Vamos lá. A10 é igual ao A1, mais quantas razões? 9 razões. Então o 51 é igual a 6 mais 9 razões. Faça a operação, passe o 6 para o outro lado, 51 menos 6, 45. O que mais? 45 igual a 9R. O 9 que está multiplicando, você passa dividindo. Quanto é que dá 45 dividido por 9? Quanto? 5. O que é esse 5, minha gente? Esse 5 é a razão da tua PA. Agora, monte a PA completa. O que você faz? Você pega e vai somando 5. Qual era o primeiro telefone? 6. Com 5, 11.
com 5, 16. Com 5, 21. Com 5, 26. Com 5, 31. Que mais? 31 com 5, 36. Com 5, 41. Com 5, 41 com 5, 46. Com 5, 51. Pronto, você montou a progressão que você queria. Legal, gente? Muito bem, minha Gente, nós estamos de volta para mostrar para vocês agora mais alguns detalhes da progressão aritmética. Vamos lá? É muito comum em problemas de vestibulares você encontrar exercícios, situações, testes, onde você tem PA, progressão aritmética, com 3 termos. E 3 termos desconhecidos. Como assim 3 termos desconhecidos? Pense uma situação assim, você tem um triângulo, isso é muito comum, onde você não conhece os lados, ou onde você não conhece os ângulos. Para isso, ao invés de chamar os termos da PA de A1, A2, A3, sabe o que você pode fazer? Você pode usar um artifício. Artifício? O artifício é o seguinte, você vai dizer que o termo do meio, dos 3, o termo do meio, você vai chamar de x. O anterior a ele, você vai chamar de x menos r, x menos a razão. E o posterior a ele, x mais r, x mais a razão. Então a tua PA fica x menos r, x e x mais r. Você vai falar, qual é a vantagem disso, professor? A vantagem é que você não fica com 3 incógnitas, você fica com 2. Você quer um exemplo? Vamos lá? Então veja o próximo exercício comigo. Imagine que você tem um triângulo onde os ângulos estão em PA. Ok? Quantos ângulos tem um triângulo? Tem 3. Então os ângulos estão em PA. Como é que eu posso chamar esses ângulos? X menos R, x e x mais R. O que mais? Imagine ainda que o ângulo maior desse triângulo é o quíntuplo do ângulo menor. Você vai falar o quíntuplo? O que é o quíntuplo? Então, quem é o ângulo maior dos 3 que a gente viu? É o x mais r, não é? Ok. O que é ser o quíntuplo de alguma coisa? Então você vai dizer o quê? X mais r, anote. X mais r igual 5 vezes, quer dizer, ser o quíntuplo, multiplicar por 5, 5 vezes x menos r. X mais r é igual 5 vezes x menos r. Tranquilo? Então o que eu tenho aí? Eu tenho uma situação onde eu tenho uma equação. Você vai falar, professor, mas eu só tenho uma equação e tenho 2 incógnitas. Não, mas você tem outra equação que você conhece. Você lembra que num triângulo a soma dos ângulos internos mede quanto? 180 graus. Como é que chama isso? Teorema angular de quem? De Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então eu tenho 2 situações. Primeiro, some os 3 ângulos. X menos r mais x mais r igual a 180. Ô professor, eu posso cortar o menos r com mais r. Pode e deve. Faça isso. Cortou? Agora sobrou x mais x igual a 180. X mais x, 3x. Se 3x é igual a 180, o 3 que está multiplicando você passa dividindo. 180 dividido por 3 dá quanto? 60. Você acaba de descobrir quem? Você acaba de descobrir o termo do meio. E o termo do meio é um dos ângulos, não é verdade? Bom, agora você volta naquela outra equação. Como é que era a mesma outra equação? X mais r igual 5 vezes x menos r. Troque o x por quanto? Você achou 60. Como é que fica então? 60 mais r é igual 5 vezes 60 menos r. E aí você vai fazer as operações matemáticas que tem aí. Então, fazendo todos esses cálculos, efetuando os cálculos, fazendo a propriedade distributiva que você tem aí, não é verdade? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que a razão vale 40 graus. Legal? 40 graus é a razão, é o R, e o x 60. Bom, agora volta para o triângulo. Volta para o triângulo, dá uma olhada no triângulo que vai aparecer aí para você. Olha só. Você tem, um dos ângulos é x, então ele vale 60. O outro é x menos r. X é 60, r é 40, 60 menos 40, 20. Então um ângulo é 60, o outro é 20. Legal? Último ângulo, 60 mais 40, x mais r. Quanto é que dá 60 mais 40? 100. Então quais são os ângulos desse triângulo? 20 graus, 60 graus e 100 graus. E eu te pergunto, 20, 60 e 100 formam PA? Claro, formam uma PA de razão 40. E só para confirmar, quanto dá 20 mais 60 mais 100? 180, que é a soma dos ângulos. Conta uma história que um professor
foi dar a sua aula de matemática e os alunos estavam muito agitados. E ele resolveu então passar um exercício que tomasse o tempo desses alunos e que eles ficassem quietos. Imagine uma turma com média de idade de 8 anos. Quer dizer, quem dá aula para essa faixa etária sabe do que eu estou falando. Muito bem, o problema que o professor passou foi o seguinte. Ele pediu para os alunos somarem todos os números naturais de 1 até 100. Bom, então ele pediu para fazer o quê? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até 100. Ok? Você vai falar, professor, mas nem é um problema difícil. Não, na verdade, mesmo para uma criança de 8 anos, 9 anos de idade, eles vão fazer isso. Só que dá muito trabalho, né, gente? Veja, mesmo você, até uma certa altura, você faz de cabeça, mas e depois? Não é verdade? Bom, acontece que o professor esperava que eles demorassem a aula inteira. E Gauss, alguns minutos depois, conseguiu resolver o problema. Você vai falar, quem? Gauss. Mais ou menos com 8 anos de idade, imagine. Sabe qual foi o raciocínio dele? Ele usou uma propriedade da PA, que é a que eu vou te mostrar agora. Pense o seguinte, coloca essa PA. 1, 2, 3, 4 reticências, 97, 98, 99 e 100. Some os dois da ponta, some os dois extremos. 1 mais 100, quanto dá? 101. Legal? Agora some quem está ao lado do 1 com quem está ao lado do 100. 2 mais 99. Quanto dá? 101. Continue somando os termos que estão equidistantes dos extremos. Equi igual distante distância. Então o 2 está distante do 1, assim como o 99 está distante do 100, não é verdade? Agora você pega quem? Pega o 3 e o 98. Quanto é que dá 3 mais 98? 101. Continue. 4 mais 97. 101. Qual foi o raciocínio que o Gauss usou? Ele pensou assim, eu tenho 100 números, mas eu vou pegar de 2 em 2, vou pegar os pares, correto? Então você pegou o 1 e o 100, o 2 e o 99, o 3 e o 98 e assim por diante. Quantos pares você tem? Se são 100 números, 50 pares, ok? Como ele sabe que o resultado da soma de cada 2 pares dá 101, ele multiplicou 101 por 50. E quanto é que dá 101 vezes 50? 5.050. Agora, a partir disso, nós vamos montar uma fórmula para achar a soma dos termos de uma PA, fundamentado no raciocínio que o Gauss usou. Legal? Então, veja qual é a fórmula. A soma dos n termos, que eu vou chamar de Sn, é igual ao A1 mais o AN dividido por 2, A1 mais AN, tudo isso dividido por 2, e tudo isso multiplicado por n. Bom, o que é o A1 mais AN? É a soma dos dois da ponta, 1 e 100, por exemplo. Dividido por 2 por quê? Porque você pegou aos pares, multiplicado por n. Então, na verdade, o n dividido por 2 é que dá os 50 pares nesse caso. Vamos ver como é que a gente utiliza essa fórmula, gente? Vamos lá, vamos para um exercício? Em uma gincana, 20 caixinhas estão distribuídas ao longo de uma pista retilínea, distantes 4 metros uma da outra. Um competidor que se encontra a 5 metros da primeira caixinha deve correr até a primeira caixinha, pegar um objeto e retornar ao ponto de partida. Em seguida, ele vai até a segunda caixinha, retira um objeto e retorna ao ponto de partida. E assim sucessivamente até atingir a 20ª caixinha. Quantos metros este competidor deverá percorrer para realizar a prova? Imagine que o competidor está num ponto zero, mas ele está a 5 metros da primeira caixinha. E as caixinhas estão 4 metros uma da outra. Então, por exemplo, se eu vou até a primeira caixinha, são 5 metros, mas eu tenho que voltar. Se eu vou até a segunda caixinha, são 5 mais 4. 5 mais 4, 9. Se eu vou até a terceira caixinha, 5 mais 4 mais 4, que dá o quê? 13. Então você vai ter 5, 9, 13, etc., uma PA. E você tem que ir até a 20ª caixinha. Veja, como você tem que ir e voltar, a gente pode pensar assim, a gente faz o percurso de ida, faz o cálculo, e depois o cálculo para o percurso de volta, ok? O que eu preciso antes de mais nada? Preciso achar qual é o 20º termo. Então como é que eu acho o A20? O A20 é igual ao A1 mais 19 razões. Certo, gente? Qual é a razão? A razão é 4. Então o A20 é igual ao A1, que é 5, mais 19 vezes 4. 19 você multiplica por 4, dá 76. Com mais 5 dá 81.
Então você achou o último termo, quer dizer, a última distância. E agora você coloca tudo isso na fórmula que eu te mostrei. Vamos lá? Faça comigo. A soma desses 20 termos, então, vai ser o A1, que é 5, mais o último, o AN, o A20, que é 81, dividido por 2 e multiplicado por 20. Este resultado, gente, vai dar 860 metros. Mas esse é o caminho de ida. Como ele fez caminho de ida e volta para cada caixinha, eu multiplico por 2. 860 para ir, 860 para voltar, 1.720 metros. Essa é a distância total que esse competidor vai percorrer. Legal? Gente, obrigado pela participação, pela atenção. Nós, em breve, estaremos de volta para falar sobre progressão geométrica.